terceiro momento, quem vai introduzir é o advogado Luiz Carlos Rocha, o nosso Rochinha, um dos advogados que diariamente estiveram com o Lula nos 580 dias naquele cubículo infecto ali na Polícia Federal. Eu falo infecto porque eu estive lá, eu não aguentava 15 dias, morria de claustrofobia. Vamos ouvir, doutor Luiz Carlos Rocha. Olá, meus amigos da TVT. É um prazer voltar a falar com vocês. Sobre o Luiz Eduardo Greenhalgh, eu quero dizer que eu conheci o Greenhalgh pela televisão, pelos jornais, lutando pelo Brasil. Quem pegar a história do Lula vai ter sempre o Greenhalgh em algum momento aparecendo. Eu conheci o Greenhalgh, o advogado combativo, ao lado do Lula, quando ele foi preso pela primeira vez. O Greenhalgh, advogado do PT, combativo. Depois, o Greenhalgh, parlamentar, igualmente combativo, firme na trincheira, lutando pelo Brasil. E quando o presidente Lula foi preso, eu comecei a visitá-lo. Logo nos primeiros dias, eu cheguei pela manhã na Polícia Federal e o Marcola me disse: Rocha, não sobe ainda, espera que o Leg está chegando. Eu falei: quem é o Leg? Ele: o Leg é o Greenhalgh. Eu falei: aí conheci o Greenhalgh pessoalmente. Quero dizer a vocês que a imagem que eu tinha do advogado brilhante, guerreiro, do parlamentar guerreiro, brilhante também, se confirmou. E mais do que isso, eu vi que, além disso, o Leg é uma figura extraordinária, que vale a pena cada minuto que você passa com ele. Leg se transformou num amigo, ajudou a aplacar a dor e a dificuldade que a gente tinha aqui em Curitiba. Uma pessoa extremamente carinhosa, bem-humorada, capaz sempre de ter um abraço carinhoso para te dar, um incentivo, um companheiro que está ali e que não abre mão de fazer da vida uma coisa boa, uma coisa que vale a pena. Esse é o Leg que eu conheci pessoalmente em Curitiba, que se tornou um grande amigo, uma figura amável, sempre de braços abertos, sempre solidário, sempre com um sorriso, com um bom conselho, um São Paulino empedernido, e foi um prazer imenso ter convivido com ele nesse período aqui em Curitiba de muita dificuldade. E eu espero continuar privando, ter o prazer de continuar privando essa amizade, esse grande amigo que eu ganhei nessa dificuldade de Curitiba. Leg, um grande abraço para você e espero brevemente poder te abraçar novamente, meu amigo. É claro que a referência ao São Paulino empedernido é uma provocação, que você viu que aqui do lado tinha um distintivo do Santos, né? Quer dizer, o Luiz Eduardo está às vésperas de comemorar o título inédito da Copa do Brasil. O Rochinha, como eu, às vésperas de ver o time dele cair para a segunda divisão. Então, a resposta que eu posso dar a ele é apenas essa. Luiz Eduardo, a palavra é sua. Deixa eu falar primeiro do futebol. Dizer que eu sou São Paulino, mas eu era votado pela gloriosa, fiel torcida, tá certo? Claro. E um dia, primeiro que eu sou grato à torcida Gaviões da Fiel, porque nos ajudou na anistia. Tiveram a coragem que ninguém teve naquele momento de mexer uma faixa lá, anistia ampla, geral e restrita, que eu nunca vou esquecer. Segundo, que uma vez eu fui com o falecido mentor e o Aldo Rebelo, lá na Gaviões. Nós éramos candidatos a deputado. E o Aldo, sabidamente palmeirense, tá certo? Eu, sabidamente São Paulino, tá certo? E o mentor de nós três era o único candidato que era corintiano legítimo. E aí o pessoal lá da Gaviões apresentou a gente deu uma palavrinha e tal, pediu voto e tal, estamos saindo. E o mentor, então, chamou o Pulguinha, que era, naquela época, o coordenador do... Escuta aqui,
Eu sou corintiano. Por que um São Paulino? Por que esse São Paulino aqui você vai deixar vir aqui na Gaviões pedir voto? Eu falei, doutor, ele pode ser São Paulino, mas quando a gente vai em cana, é ele que faz o corre na delegacia para pôr nós para fora. Aí o mentor falou, não pode me chamar também. E lembremos, apenas por lembrar, que também foi a Gaviões que desobstruiu estradas quando aqueles malucos começaram a obstruir estradas pelo país afora. Né? Ok. Deixa eu falar para você. Diga, desculpa. Não, essa experiência, Luiz Eduardo, desses 580 dias, não apenas no papel de advogado, mas de quem é tão próximo do Lula como você, foi a mais doída da sua vida, assim, afetiva e profissional ao mesmo tempo? Sim, foi, Juca. Eu não era o advogado dele na Lava Jato. Quando ele foi preso, eu estava no sindicato, como muita gente, e eu até fui derrotado. Eu achava que não tinha que se entregar, tinha que fazer. Quer cumprir o mandado de prisão? Entra aqui dentro. Aqui dentro tem 5.000 metalúrgicos. Quero ver vocês virem aqui. Dava um suadouro na Polícia Federal, mostrava respeito, etc. e tal. Mas eu vi logo que o Lula não queria ter problema, não queria ter a possibilidade de ter uma confusão, alguém machucado, etc. e tal. Acabou indo para Curitiba. Ponto. Na semana seguinte que ele foi para Curitiba, o diretório nacional do PT fez uma reunião lá em Curitiba. E no meio da reunião, o Vadir Damus entra na sala e me dá uma carta do Lula. E essa carta diz assim: Leg, bom dia. Tomei a liberdade de colocar você como um dos meus defensores a partir de agora. Venha me visitar. E eu imediatamente fui visitá-lo. E nunca tinha ido lá naquele presídio, Polícia Federal. Cheguei lá, já me assustei com a placa que dizia que o presídio tinha sido inaugurado por ele, com a presença do Márcio Tomás Bastos, etc. e tal. Subi 4 andares, fui para o lugar dele. Já estranhei a segunda vez, porque o cara que estava tomando conta na porta da cela bateu na porta e falou: presidente, visita para você. Era a primeira vez que eu via um preso ser chamado de presidente pelo carcereiro. E ele falou: quem é? O cara olhou e falou: Greenhalgh. Greenhalgh. Ele falou: manda entrar. Aí eu entrei. Realmente foi uma emoção. Eu olhei aquele quartinho ali, nos abraçamos, e foi muito emocionante. Aí ele me perguntou, eu perguntei para ele: Lula, o que você quer que eu faça? Ele falou: não, eu quero saber o que você pode fazer. Eu falei para ele: olha, o que você mandar, eu posso fazer tudo. Não, eu quero que você dê uma analisada política no meu processo, porque eu estou com o saco cheio de juridiquês. Vem aqui um e definha juridiquês, vem aqui o outro e definha juridiquês. Eu não quero isso. Quero ver uma análise política. Eu entrei aqui pela política, eu vou sair daqui pela política, e eu estou determinado a sair pela porta da frente. Foi isso que ele me disse nesse primeiro dia. Eu depois falei com o Cristiano, ele me mandou os processos, eu comecei a ler, fiz um pequeno relatório. Depois eu vi que quem estava tomando conta da defesa era o Cristiano, a Valesca, tinha o Pertence em Brasília, né? Tinha outros advogados. Eu vi que o Lula queria mesmo era um companheiro político, uma pessoa que ele pudesse conhecesse a família dele, que ele pudesse estar junto. E eu fui fazendo isso. O Lula que eu conheci em Curitiba, diferente do Lula do DOPS. Muito diferente. Diametralmente diferente. Eu digo sempre que lá no DOPS era uma pessoa física, lá em Curitiba era uma pessoa jurídica, era uma pessoa que sabia do seu papel, da sua importância no Brasil, na América Latina, no mundo, era um estadista. Eu defendi um sindicalista e logo me apercebi que eu ia estar junto de um estadista ali. Cara que leu para chuchu
lá, coisa que ele não fazia quando era sindicalista. Passou por todos os livros e tinha mania teve um livro que era a biografia de Tiradentes. E ele começou a ler e ele falava para a gente, e assim, vocês viram isso, não sei das quantas. Eu falei, Lula, eu vou comprar o livro. E aí, quando eu chegava lá, ele começava a dizer, você já chegou nessa página? E eu falei, ainda não, Lula. Tá certo? Mas, porra, você tem que ler isso aqui, para a gente poder conversar. Aí, na semana que vem, aí teve um dia que eu falei, eu tenho que ler esse negócio aqui, que eu não posso ir para Curitiba sem ler isso aqui, que senão ele vai me perguntar. Mas eu conheci 2 grandes advogados, Manuel Caetano e Luiz Carlos Rocha, que são meus irmãos hoje, que são meus irmãos queridos, tá certo? Adoro os 2. E me identifiquei muito com o Luiz Carlos Rocha, porque o pai dele já era uma pessoa de esquerda, e além disso era marceneiro, e eu estava me aplicando na minha marcenaria, eu tenho uma pequena marcenaria. Você vai ficando velho, você vai arrumando coisas de distração. Eu tenho uma pequena marcenaria, e ele tinha um livro, e a gente foi conversando, tanto o Manuel Caetano quanto o Luiz Carlos Rocha, o Rochinha. E são meus irmãos, e eu agradeço imensamente ter conhecido e travado essa amizade com eles, tá certo? Nós sofremos juntos, nós demos risadas juntos lá.